Em 1999, em Berna, Suíça, Tony encontra a cientista botânica Maya Hansen, que está desenvolvendo uma pesquisa biológica experimental em plantas, algo capaz de alterar o DNA, curar doenças terminais e paralisias. Na mesma noite, Tony ignora meio que de forma arrogante Andrew Killian, um cientista desengonçado que busca seu apoio para um projeto importante. Agora avançamos para dezembro de 2012, após os eventos de Nova York e da batalha com os Vingadores. Tony está lidando com alguns traumas. Obcecado, ele construiu diversos trajes do Homem de Ferro em sua mansão. Inclusive, trabalha no modelo Mark 42, que possui um design modular, com peças que voam até ele. Tony testa o traje, no entanto, ao ignorar as precauções de Jarvis, o teste dá errado. E ele acaba sendo arremessado com o traje desmoronando. Tony continua sua narração enquanto assiste à TV e descobre um novo criminoso chamado Mandarim. Ele assume a autoria de vários ataques, incluindo um que desviveu famílias de soldados no Kuwait. A resposta inicial do presidente Ellis ao Mandarim se torna piada pública, enquanto a única ação concreta do governo é rebatizar o traje do máquina de combate de Rhodes para Patriota de Ferro. Em um restaurante, Tony se encontra com Rhodes e pergunta sobre Mandarim. E o general explica que, enquanto a mídia reporta apenas 3 ataques atribuídos ao malucão, há pelo menos outros 6 que não foram divulgados. Durante a conversa, um grupo de crianças pede autógrafos a Tony, até que um garotinho pergunta como ele escapou da Batalha de Nova York, desencadeando ali um ataque de ansiedade. Tony corre para o seu traje do Homem de Ferro e decide voar para se acalmar um pouco. Nas indústrias Stark, Pepper Potts recebe Andrew Killian, que está fisicamente transformado e muito diferente. Ele apresenta a AM, o seu projeto Extremis, que usa o potencial do cérebro para modificar o DNA humano. Killian demonstra holograficamente como a Extremis ativa áreas do cérebro que antes eram inutilizadas, mas Pepper recusa o financiamento, temendo que isso possa ser usado no futuro para criar armas humanas. Enquanto isso, o Rap se adapta ao cargo de diretor de segurança, apesar de suas exigências rigorosas irritarem funcionários e visitantes. Ele, no entanto, interpreta as reclamações como elogios, e em casa, Tony prepara um presente de Natal para Pepper, porém não deixa de estar focado no trabalho. Ele controla remotamente um traje do Homem de Ferro para receber ela, o que a deixa muito chateada. Durante a noite, Tony é atormentado por pesadelos do ataque em Nova York, e um de seus protótipos, a Mark 42, se ativa acidentalmente, invadindo o quarto. Tony desliga rapidamente, mas Pepper, assustada, decide dormir no andar de baixo. Tony explica a Pepper que se sente destruído e desde os eventos de Nova York é incapaz de dormir direito ou superar o trauma. No dia seguinte, Happy segue Hendrik Savin, um dos homens de Killian, até o teatro chinês de Grumman. Lá, Savin entrega um casaco com frascos embrulhados a um cara misterioso. Happy tenta intervir, mas é atacado por Savin. Logo depois, o cara de antes sofre uma combustão espontânea e acaba explodindo, deixando para trás apenas as suas placas de identificação militar. Savin consegue escapar, enquanto o Rap fica totalmente ferido. Horas depois, o Mandarim aparece em uma transmissão televisiva, assumindo a responsabilidade pelo ataque criminoso. Furioso pelo que aconteceu a Rap, Tony visita o hospital para ver seu amigo. Na saída, Tony é pressionado por repórteres e, irritado, declara publicamente que irá enfrentar o Mandarim. Ele desafia o vilão, fornecendo seu próprio endereço como provocação, e destrói o gravador do repórter antes de dispensar a imprensa. De volta à sua casa, Tony e Jarvis analisam holograficamente a destruição do teatro chinês, e Jarvis identifica que Rap apontou para placas de identificação militar do homem, embora nenhum militar ativo estivesse envolvido no ataque. Isso desperta a curiosidade de Tony, que compara o acidente a outro ocorrido 4 anos antes em Rose Hill, Tennessee. Nesse evento, um ex-soldado chamado Chad Davis se explodiu, levando junto 5 pessoas. Tony percebe que esse ataque precedeu qualquer ação conhecida do Mandarim e prossegue pedindo a Jarvis que planeje uma rota de voo para o Tennessee, quando é interrompido pela campainha. Desconfiado, ele questiona a visita, já que a casa deveria estar completamente isolada. Surpreendentemente, a visitante é a doutora Maya Hansen, que o alerta sobre um perigo iminente. Enquanto ela e Pepper discutem, a casa é
é atacada por 3 helicópteros disfarçados como veículos de mídia. Tony usa o traje da Mark 42 para proteger Pepper. Ele consegue destruir os 2 helicópteros, mas sem energia suficiente, fica impossibilitado de voar. Em seguida, a mansão inteira desmorona no mar, levando Tony junto. O traje usa a energia restante e no último momento o leva para longe até descarregar completamente. Tony desperta em uma floresta nevoenta, onde Jarvis informa que ambos estão a 5 milhas de Rose Hill, no Tennessee, e depois a inteligência artificial se desliga por completo. Exausto, Tony carrega o traje até uma estação de gasolina, onde usa um telefone público para ligar para Pepper. Em seguida, pega um poncho de um manequim e continua sua jornada. Ele chega a uma casa aparentemente abandonada e começa a consertar a armadura. No entanto, descobre que o local pertence a um garoto de 10 anos chamado Harley Kenner, que fica assustado ao encontrar Tony na garagem. Tony pede ajuda a Harley, prometendo uma boa recompensa em troca, e Harley informa que o mundo acredita que Tony morreu no ataque e foi soterrado junto com a mansão. O garoto curioso faz perguntas sobre os eventos de Nova York, o que provoca outro ataque de ansiedade em Tony. Enquanto isso, nos destroços da mansão em Malibu, Pepper busca pistas sobre o paradeiro de Tony, até que consegue recuperar uma mensagem de voz gravada por ele, confirmando que estava bem. Aliviada, ela começa a procurar respostas para entender o que aconteceu. Enquanto isso, Tony percebe que o garoto sofre bullying na escola, já que Harley constrói armas inúteis como uma forma de se defender. Não muito longe dali, eles investigam os restos da explosão em Rose Hill, que envolveu o soldado Chad Davis. Harley conta a Tony rumores sobre o ataque, e Tony percebe algo estranho, pois há 5 sombras de vítimas na parede de concreto, contrariando as 6 pessoas do ataque. Em busca de mais informações, Tony encontra a mãe de Davis em um bar, onde descobre que ela está aguardando alguém com um arquivo importante. Antes que Tony consiga fazer mais perguntas, ele é atacado por Ellen Brand, uma agente de Killian. A mulher se disfarça como uma agente de segurança nacional para convencer o xerife local, mas ao ser questionada, atira no oficial. Tony escapa do bar, porém dá de cara com Savin, que já chega disparando contra o herói. Ele consegue derrotar Brand usando gás e provocando uma explosão, o que atira a mulher nos cabos de eletricidade da rua. Savin derruba uma caixa d'água em Tony, que acaba ficando preso nas ferragens. Ele capturou Harley, mas o moleque usa um dispositivo dado por Tony, que em seguida atira em sua cara. O Homem de Ferro pega um carro e se despede do menino, pedindo que cuide da armadura até recarregar. Enquanto Tony está fugindo, o Mandarim faz outra transmissão, ameaçando desviver um CEO do setor de petróleo ao vivo, caso o presidente não o contate dentro de um prazo específico. Mesmo após o presidente ligar, o Mandarim executa o refém e avisa que o próximo alvo será o próprio presidente. Tony entra em contato com Rhodes, que está no Paquistão investigando a origem das explosões, e ele descobre que o arquivo encontrado em Rose Hill é relacionado à empresa de Killian, a AEM. Enquanto investiga os documentos, Tony se infiltra em um caminhão de transmissão para acessar informações. Por sorte, o caminhão é operado por um fã, que tem até uma tatuagem do Homem de Ferro. Tony descobre que as explosões são causadas por soldados que participaram do programa Extremis, um tratamento experimental que regenera membros perdidos do corpo. Killian usa essas mortes para descobrir as falhas do programa, fabricando a narrativa de ataques criminosos. Rhodes então rastreia o IP do Mandarim até o Oriente Médio, mas acaba sendo enganado e é capturado por agentes de Killian, que imobilizam e roubam a sua armadura. Tony, por sua vez, rastreia o verdadeiro Mandarim até uma mansão em Miami, usando armas improvisadas feitas com materiais de uma loja de ferragens. Ele se infiltra no local e faz uma descoberta surpreendente. Tony descobre que o Mandarim é, na verdade, um ator britânico chamado Trevor Slattery, contratado para interpretar o papel do vilão. Slattery revela que não tem ideia do que realmente está acontecendo e que é apenas um fantoche na trama de Killian. Tony, frustrado, deixa Rhodes para interrogar Slattery, enquanto se prepara para enfrentar Killian diretamente. Contudo, um dos capangas chega e apaga o homem. Já no cativeiro, Maya revela que está trabalhando com Killian o tempo todo e acredita que Tony pode ajudar a corrigir os defeitos do programa Extremis. Momentos depois, o próprio Killian aparece e revela que submeteu Pepper ao tratamento do projeto, com o intuito de transformá-la em uma arma super-humana e usá-la contra Tony para forçá-lo a cooperar. Quando Maya questiona seus métodos, o vilão atira nela e manda a mulher de Harley
arrasta para cima. Preso em uma cama improvisada, Tony escapa chamando as peças da armadura Mark 42. Assim que sai, ele se encontra com Rhodes e juntos descobrem que Killian planeja sequestrar o presidente Ellis no Força Aérea 1. Vestindo a armadura roubada do Patriota de Ferro, Savin ataca o avião, sequestra o presidente e causa danos graves à fuselagem, resultando na queda dos passageiros. O Homem de Ferro chega, finalmente dá um fim em Savin e resgata os sobreviventes em pleno ar, formando uma corrente humana para salvá-los da queda. Após a missão, a armadura é destruída, revelando que Tony não estava dentro dela, mas sim controlando de longe o tempo todo. Killian leva o presidente para uma plataforma de petróleo, onde planeja desvivê-lo ao vivo, pois isso dará poder ao vice-presidente que está conspirando com o vilão em troca do tratamento Extremis para curar sua neta com deficiência. Tony e Rhodes seguem para a plataforma, onde o herói ativa o protocolo Festa de Arromba, convocando dezenas de armaduras do Homem de Ferro para enfrentarem os inimigos. Enquanto Rhodes resgata o presidente, Tony tenta salvar Pepper. Mas durante a batalha, Pepper fica presa e acaba caindo de uma altura enorme direto no fogo, deixando Tony extremamente abalado. Killian revela que ele é o verdadeiro Mandarim, explicando que todas as explosões foram resultados dos experimentos do Projeto Extremis. Em uma batalha final, Tony usa diversas armaduras para enfrentar Killian, e numa última atacada, destrói a Mark 42 em um golpe final. Contudo, Zé Ruela ainda sobrevive, e sem ter o que fazer, Tony fica em apuros. Bem nesse momento, Pepper chega e dá um porradaço nele, pois sobreviveu à queda graças aos efeitos do Extremis. Então Pepper utiliza